Como eu havia falado para vocês assistirem o vídeo, uma Just in Time, como ele funciona, então eu gostaria de começar a aula perguntando para vocês se vocês tiveram alguma dificuldade, se vocês conseguiram compreender o vídeo. Como é que o sistema Just in Time funciona através daquele vídeo. Assim, o que eu entendi foi o que eles procuravam lá, era eles encontraram lá o desperdício, né? Eles batiam muito nessa tecla de desperdício. E da produção, né? Ser mais rápido. Isso mesmo, Rock. O sistema Just in Time, ele foi pensado no contexto da Toyota. No pós Segunda Guerra Mundial, o maior produtor de carros do mundo era a Ford Motor Company. A Ford, uma só das plantas de produção dela, ela conseguia produzir por dia mais de 10 mil carros. Então, pensa, lá nos anos 40, uma fábrica que produzia 10 mil carros todo dia, sem parar. Então, eram muitos carros que ela conseguia produzir. Só que ela conseguia produzir esse tanto de carro e vender esse tanto de carro num contexto em que os Estados Unidos era o país que estava com a economia mais aquecida, o país mais próspero do mundo, e além disso, ele tinha uma população muito grande. E o Japão, nessa época, começou a correr para tentar se industrializar, porque no pós-Segunda Guerra Mundial, a indústria japonesa estava completamente destruída. Então, eles não tinham uma indústria montada lá, porque as indústrias que tinham sido destruídas. E a mão de obra no Japão também tinha uma produtividade muito baixa. Hishiro Toyoda comentou no livro dele, O Sistema Toyota de Produção, que ele uma vez ouviu o comentário que alguns especialistas explicando que um trabalhador alemão naquela época produzia o mesmo que 3 trabalhadores japoneses. E um trabalhador japonês produzia o mesmo que 4 trabalhadores alemães. Então pensa, você teria que multiplicar 3 vezes 4, então um trabalhador americano produziu o mesmo que 12 trabalhadores japoneses. Então, para os japoneses conseguirem produzir o mesmo que um americano produzia, eles precisariam de 12 trabalhadores. Então, eles tinham uma capacidade de produção muito baixa. Além dessa capacidade de produção muito baixa, as indústrias destruídas, a Toyota também não tinha dinheiro. A Toyota não era essa grande empresa que temos hoje, era uma empresa do setor têxtil que estava tentando migrar para o setor automobilístico. Eles não tinham dinheiro para investir, comprar uma grande quantidade de máquina, comprar grande quantidade de estoques. Então, eles foram nos Estados Unidos, pesquisaram como é que eram produzidos os carros nos Estados Unidos, e aí começaram a imaginar um jeito de conseguir produzir carros no Japão. Além de todas as dificuldades, a gente tinha mais uma. O mercado japonês era muito menor, tinha muito menos compradores que nos Estados Unidos. Além disso, naquela época, a Ford ainda produzia modelos bem padronizados. Então, ela tinha um modelo Ford T, que carro para passeio, no caso, era só aquele Ford T. Você não tinha um outro modelo. E não tinha diversidade de cores, então, era só preto. Ford chegou uma vez fazer a resposta de um jornalista que perguntou para ele por que ele só produzia carro preto.
Ele respondeu para a jornalista que você poderia ter um carro de qualquer cor, um Ford T de qualquer cor, desde que ele fosse preto. Então, assim, não tinha a possibilidade de escolher modelos, não tinha muitos modelos de carros, não tinham cores. Só que o mercado japonês não poderia ser aplicado. Por quê? Além do mercado ser pequeno, uma fábrica no Japão teria que produzir carros de passeio para quem morar na cidade, caminhões pequenos para agricultores, teria que produzir carros de luxo para executivos e integrantes do governo. Então, eles teriam que produzir uma diversidade muito grande e uma quantidade de carros nem tão grande. Por que eles, então a gente monta uma fábrica grande, vamos vender para o mercado exterior também, vamos exportar. Por que eles não fizeram isso? Hishiro Toyoda ele explica no livro dele que, na época, o Japão não conseguiria fazer isso porque nos Estados Unidos já tinha uma indústria automobilística muito bem estabelecida, e na Europa também, que seriam os dois principais mercados para carro. Na época, a China não era um mercado tão interessante, porque, apesar de ser um país com muitos habitantes, a economia lá estava muito decadente. A China não tinha uma economia para suportar uma indústria de carros ainda. Então, eles começaram a pensar no que poderiam fazer. E eles pensaram na possibilidade, na Toyota, na Ford, o sistema era o seguinte: se você ia produzir um modelo de carro, então tinha uma prensa que produzia só a porta esquerda, uma prensa que produzia só a porta direita, uma prensa que produziria só capô, outra prensa que produziria só o teto do carro, e essas máquinas trabalhavam continuamente produzindo essas peças. Para que você conseguisse manter essas máquinas trabalhando o tempo todo, você tinha que ter uma produção muito grande. Isso não era interessante para a Toyota. Além disso, esse tema de manter uma prensa produzindo a mesma peça o tempo todo, sem parar, produziria uma quantidade enorme de estoque. A Toyota também não tinha como arcar com esse custo enorme desses estoques. Então, o que eles fizeram? Compraram algumas prensas já usadas dos Estados Unidos e começaram a pesquisar como é que eles poderiam produzir carros apenas com aquelas prensas. Começaram a tentar fazer uma troca rápida de moldes. Por quê? A prensa era produzida, só que uma prensa poderia produzir várias peças, desde que fosse trocado o molde da peça. Só que nos Estados Unidos, por que eles não faziam essa troca? Porque no sistema que havia para trocar esses moldes, a troca de um molde poderia demorar semanas e precisava de engenheiros, pessoas especializadas. Então, seria inviável você produzir aí 150 peças, 150 portas e trocar o molde para produzir outro tipo de peça. Por isso que eles mantinham essa prensa produzindo a mesma peça até dar algum problema. Então, eles começaram a pensar. Eles conseguiram reduzir esse tempo de troca de moldes para 5 minutos. Posteriormente, eles conseguiram diminuir isso para 2 minutos. Então, com esse tempo agora de troca rápida, eles conseguiam fazer essa troca e produzir vários tipos de peças com a mesma prensa. Além disso, eles conseguiram também treinar os operários e mudar o modo de encaixe da prensa para que, quando fosse ter as trocas, o próprio operador da prensa, os próprios trabalhadores que estivessem operando a prensa, pudessem fazer essa troca de molde. O que aconteceu? Quando eles começaram a produzir nesse formato, colocavam o molde, ao invés de produzir 10 mil capôs, eles produziam só 100. Trocavam o molde e agora ia produzir porta esquerda. Trocava o molde e agora ia produzir porta direita. Ao invés de produzir 10 mil, 100 mil peças do mesmo tipo, eles iam mudando a prensa e com a mesma prensa poderia produzir vários tipos de peças diferentes. Toyota comenta no livro dele em que antes uma prensa
na fábrica americana, produzia um único tipo de peça. Com isso, eles começaram a produzir, com única prensa, mais de 1.500 peças diferentes. A Cristiane está falando que reduzindo os custos também com estoques a ser armazenados por saber por quanto tempo. Realmente foi isso que aconteceu. Quando eles começaram a produzir essas peças, agora, menos quantidade, eles não teriam lá 1.000 peças estocadas, 10.000 peças estocadas. Eles produziriam 100 peças, mandaria para a área de produção e ia produzir outro tipo de peça. Então, eles teriam um estoque de 100 peças, ao invés de 10.000 peças. E aí eles começaram a perceber um outro fator também muito interessante. Se eles produzissem 10.000 capuz e lá pelo capu número 700, depois de 700 capu, o molde se desalinhasse um pouco, eles iam produzir 11.250 capuz com defeito. Esse defeito ia ser percebido na hora que fosse montar o carro. Na hora que fosse montar o carro, esse defeito era percebido. E aí, o carro iria ser montado e depois ia ser mandado para consertar aquele capu. Nesse formato agora, como produziram apenas 100 capuz, se desalinhasse, esse defeito seria percebido no máximo em 100 capuz. Ia produzir no máximo 100 capuz com defeito. Então, reduziria a quantidade de defeito que seria, a quantidade de peças que poderiam ter um defeito. Além disso, como o estoque era baixo, assim que percebeu o erro, o operador da linha de produção, ele tinha autoridade para parar a linha de produção e apresentar o erro para que ele fosse corrigido. No sistema Ford, era feito o seguinte: eu instalo o capu. Chegou um lote para mim de capu, ele está com defeito, eu vou instalar o capu com defeito assim mesmo. Eu vou instalando o capu com defeito e lá na frente, a equipe de controle de qualidade que vai identificar esses defeitos e vai mandar para correção. Vocês lembram que no vídeo a pasta vermelha, eles pegavam várias pastas e iam jogando, controle de produção e colocando para ser corrigido? É por causa disso. Quando perfurava, naquele vídeo, quando perfurava a folha e ela ficava desalinhada, levemente desalinhada, o próximo etapa simplesmente é colocar lá. No controle de produção, queria pegar essa peça e descartar para ser corrigida. Era a mesma coisa na produção de carros. Só que no sistema Toyota, quando esse defeito era encontrado, o próprio trabalhador parava a linha de produção para que ele fosse corrigido. Então, aqui, reduziu muito a necessidade desse controle de produção. Por quê? As peças agora tinham muito menos defeito. E aí foi percebido o seguinte: como tinham peças, tinha muito menos peças defeituosas, a produção ficava mais acelerada. Além disso, como a prensa, os moldes eram trocados rapidamente, a mesma prensa poderia produzir vários tipos de peça, eles conseguiam produzir, numa mesma linha de produção, vários modelos de carro. Então, a Toyota revolucionou não só por reduzir custo e produzir com qualidade, mas ela começou a produzir carros agora diferentes, atendeu a necessidade dos consumidores que queriam carros diferentes. Eles estavam enjoados de ter aquele Ford T preto. Agora eles queriam modelos diferentes, queriam novidades, queriam uma coisa mais personalizada, e a Toyota ofereceu isso. Esse, basicamente, é o sistema de just-in-time. Ele entregava as peças na hora que era necessária na linha de produção. Esse sistema de produzir menos reduzia estoque. Isso reduzia custos. Com o estoque menor, os defeitos eram percebidos mais rapidamente. E isso aumentava a qualidade do produto, ao mesmo tempo que reduzia custos com peças defeituosas. Estão me entendendo? Agora,
eu vou falar para vocês de um outro conceito. Vocês já ouviram falar do Kaizen? Já absorvi falar. Mais alguém, além do Rock? Não lembro muito bem, não, Já. professor. Já ouvi, mas não tô lembrando. Aí a Noelle falou que já, a Amanda falou que não. Então, Kaizen, ele pode ser entendido de certa forma como um controle visual. Vocês já chegaram na porta no IFRO mesmo, quando vocês, não sei se vocês lembram, mas cada porta tinha uma plaquinha. Lembram? Sim. Sim, professor. Alguns, nem todos os locais, porque mudaram e não conseguiram atualizar rapidamente, mas essas plaquinhas normalmente elas apareciam viradas por corredor. Tipo, a parede está aqui, a porta está aqui, a porta é essa aqui, a plaquinha está aqui. Isso é um tipo de Kaizen. Você está no corredor, você olha no corredor e já consegue ver os setores que estão naquele corredor. O Kaizen, ele é muito ligado a isso, ou seja, você bateu o olho e sabe o que é. O Kaizen ele pode ser aplicado numa infinidade de situações. Por exemplo, você está em um estoque, um local onde se estoca produtos, aí você chega lá, olha no produto, você tem que descer uma caixa para verificar quantas unidades tem, verificar data de validade. Isso é horrível. Cada pallet, ou se for um pallet, ou cada caixa, tem que ter uma placa grande que você chegou no corredor, você já consiga visualizar data de validade, visualizar a quantidade de produtos que tem naquela caixa, verificar esses dados básicos só olhando. Tem uma indústria que ela tinha vários motores, tinham funcionando, e esses motores eles funcionavam no sistema de ar. E como cada motor puxava o ar, às vezes poderia que um motor parar e não ser isso não ser percebido na linha de produção. Então o que eles fizeram? Colocaram uma ventoinha no motor. Então qualquer pessoa que chegasse na linha de produção via aquela ventoinha e já via que o motor tinha parado ou se ele estava em funcionamento. Qualquer pessoa que viu que o motor parou já tinha que avisar para que aquele motor sofresse uma intervenção. Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês. De uma turbina de avião. Eu vou apresentar aqui, vou mostrar a foto para vocês verem uma coisa bem interessante, como o Kaizen é utilizado em muitas situações diferentes. Vocês estão vendo aqui na tela uma turbina de avião? Sim. Vocês estão vendo aqui que aqui no centro da turbina tem tipo um círculozinho branco? Sim. Agora, vocês já se perguntaram para que serve esse círculo? Não. Imagine que você está trabalhando num aeroporto. Aí, no aeroporto tem tem todo aquele barulho. Então, para você evitar danos ao seu ouvido, você está usando um abafador. E você vê um avião desse. Você, dependendo do local, se estiver com um pouco de neblina ou for à noite, você vai ter dificuldade em identificar se essas fases estão girando ou não. Quando você olha nesse centro desse risco, se a turbina estiver funcionando, você não vai ver esse risco claramente.
Se ela estiver funcionando, você vai ver esse risco dessa forma. Então, esse risco é um sistema de segurança para as pessoas que trabalham no aeroporto. Você consegue ver se a turbina está ou não está funcionando. Isso é um Kaizen. Não entendi. Repete aí, professor, por favor. Você está vendo que aqui no centro da turbina tem esse risco, esse tipo um semicírculo branco? Sim. Se a turbina do avião está parada, você vai ver esse semicírculo completo. Se ela estiver girando, esse semicírculo vai apresentar borrado. Você não vai conseguir ver esse círculo aqui, porque ele vai estar borrado. Se você está no aeroporto, trabalhando no aeroporto à noite, ou com um pouco de neblina, ou com uma chuva, você vai ter dificuldade de ver se essas pás do motor estão girando. Mas esse semicírculo borrado você vai ver claramente. Então você vai identificar se essa turbina está ou não está funcionando. E se a turbina está funcionando, você vai evitar chegar perto dela, porque ela pode sugar para dentro. Esse semicírculo branco é um sistema de segurança para quem trabalha no aeroporto. Entendeu agora? Beleza, entendi, professor. Valeu. E isso é um Kaizen. O Kaizen é gestão à vista. Então você bate o olho e sabe o que é. Um outro sistema, um outro local que o Kaizen é muito utilizado é na indústria de construção civil. Você tem lá uma ferragem que chegou, aquela ferragem tem que estar com cartaz grande para você chegar e já ver o que é. Não é só ter um cartazinho lá pequenininho, porque você chega num estoque de uma construtora que está fabricando, por exemplo, um prédio. Aí você chega lá, tem 30 tipos de ferragem. Você tem que chegar lá, a cada ferragem, parar e observar um cartazinho pequenininho na cada ferragem, você vai gastar muito tempo. E tempo é dinheiro. Então, para evitar isso, tem que ter um cartaz grande. Você chegou, você viu. Imagina você trabalhando numa empresa, num distribuidor de material para construção. Aí você chega no estoque, tem 50 tipos de piso. E você precisa de um deles. E você tem que ir dos 50 tipos de piso, um por um, olhando. Na descrição tem na caixa do piso para saber que piso é aquele. O tempo que você vai gastar. Imagina que você, no 48º piso, é que você encontra o piso que você queria. Então, cada tipo desse piso tem que ter um cartaz grande que você olha e já identifica o que é. E isso é um Kaizen. Esse cartaz precisa gastar dinheiro para ser feito? Não, pode ser um papel sulfite colado. A casa em que um dos consultores, eu gosto muito dos vídeos desse consultor, eu até esqueci o nome dele agora, só vou lembrar o nome dele aqui. Hiroaki Kokudai. O Hiroaki Kokudai, ele é um consultor de Lean, que é o sistema enxuto. Esse sistema, esse consultor, ele fala que ele apresenta muitas situações em que estava tendo alguma dificuldade de encontrar algum material, ele simplesmente pegou uma garrafa PET de refrigerante vazia, colocou areia dentro e pegou o cartaz e colocou na garrafa PET e colocou em cima de uma pilha de cerâmica, ou em cima do que estava lá. Um outro exemplo que o Kaizen pode ser muito bem utilizado é quando você tem produtos que estão estacados. Você chega lá, olha dentro da sacola, dentro do saco, e aí você não sabe o que tem dentro. Aí você vai ter que abrir o saco para procurar. Isso é ineficiência, é perca de tempo.
Então, para isso, ser Kaizen, você tem que colocar um cartaz, tem que estar identificado o que tem lá dentro. Estão me entendendo? Sim, Sim, professor, é como professor. se fosse É uma você se mudar de casa, sinalização, né? não é? Você vai encaixotar tudinho e na caixa você vai escrever: isso daqui é da cozinha, isso daqui é da sala, isso daqui é tal coisa do quarto. Isso mesmo. Em uma empresa, você está falando como. Você está falando assim, como se você fosse fazer uma mudança de casa e escrever tudo que tem em cada caixa, né? Sim, porque geralmente quando vai se mudar a gente encaixota as coisas, né? Para não quebrar, Isso. né? Tudo bonitinho. E na caixa por fora você faz a marcação. Isso é da cozinha, isso são pratos, são roupas, essas coisas. Isso mesmo. Imagina você está fazendo uma mudança e não tem nada sinalizado. Aí você chega lá, chegou na casa, aí você precisa descer primeiro os materiais da cozinha. Como é que você vai fazer se você não sinalizou, não escreveu antes o que tem lá? Só que no Kaizen ele vai um pouco mais adiante, porque ele presume a empresa, então isso tem que ser encontrado facilmente. Que nem numa mudança, você pode colocar coisas da cozinha e do quarto, até mesmo no mesmo local dentro do caminhão, e chega lá, você vai descarregando e vai separando, né? Não é assim? Sim, seria assim. Já no Kaizen, você teria que chegar dentro do carro e já identificar o que é que está lá dentro de cada caixa. Ou dentro de um estoque, você teria que chegar no estoque, olhar e já encontrar, sem precisar mexer em nada. Isso vai da organização, porque isso pode ser feito dentro do caminhão, né? As coisas da cozinha bota num canto do caminhão, as coisas da sala no outro canto, do quarto no outro Uhum. canto. Pode ser feito também. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês uma foto de como eu estudo. Eu também estudo e aí eu faço um sistema para organizar os meus materiais de estudo. Por quê? Eu estudo para um concurso e nós temos, em média, a maioria dos concursos são 16 matérias diferentes. Aí imagina você trabalhar e estudar 16 matérias. Como é que você vai organizar isso? Com duas já dá trabalho, né? Imagina 16. Então, para isso, eu utilizo um sistema para organizar esse material. Eu vou apresentar aqui para vocês conseguirem ver como é que eu faço. E isso é uma aplicação de Kaizen. Professor, é um aplicativo, é? Também ou não? Não. Olha só. Aqui, vocês estão conseguindo ver na tela aí? Sim, Sim. estamos vendo. O que vocês estão vendo? Plaquinhas, como se fossem pastas separadas com documentos tal. Esse daqui é do passo AFO, o LPE, o outro. Tá tudo separadinho, organização. Isso mesmo. Então, quando eu chego de manhã, eu tenho uma outra planilha. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou parar de apresentar aqui, de compartilhar. E vou mostrar para vocês uma outra planilha. Estão conseguindo ver na tela aqui, normal? Sim, professor, aí nos casos essa planilha já é um cronograma, não é? Isso. Essa planilha mostra o que eu vou estudar a cada dia. Certo? Mostra qual matéria eu vou estudar todo dia e quanto tempo. Só essa planilha não resolve. Por quê? Se eu chegar ali, eu tenho que estudar direito tributário hoje. 80 minutos. Mas aí eu chego no meu material lá e demora a encontrar isso. Se eu não tiver essa organização como eu tenho, onde eu chego lá, bati o olho, já sei onde está o material de direito tributário, eu vou perder lá 10, 15 minutos para achar esse material. Numa pilha, se estiver numa pilha ou de alguma outra forma. Então, esse sistema que eu coloco ali, ele é um sistema Kaizen.
Eu bato o olho e sei onde está o material de cada disciplina. O Kaizen, ele pode ser utilizado em muitas coisas da nossa vida diária. Quem de vocês tem um organizador de chave em casa? Eu. Isso é um Kaizen. Você bateu o olho, você sabe onde está cada chave. Tem alguns organizadores de tempero que eles são em plástico, um vidro transparente. Você olha e sabe o que tem dentro de cada vidro. Isso é um Kaizen. Professor, Oi. o Rock, aquela situação lá que o pessoal aplica lá naquele que está escrito produto frágil, cuidado, não pise, né? Aquilo pode ser sistema Kaizen? Não entendi, Rock. Não tem aquelas caixas que a gente compra de eletrodoméstico, por exemplo? Aí está escrito lá, produto frágil. Isso pode ser um sistema Kaizen? Pode. Ele já. Na verdade, assim, o sistema Kaizen ele iria um pouco à frente que ele teria que identificar todo o produto, né? Mas isso também é uma aplicação do Kaizen, que você bate o olho e já sabe o que é frágil e o que não é. Também pode ser. Rock, você trabalha em oficina? Talvez na sua oficina tenha aqueles quadros que tem várias chaves. Isso. Aquilo lá também é um sistema Kaizen. Você bate o olho naquele quadro, você sabe onde está cada chave e qual é ela. Se você precisa de uma chave de boca tamanho 14, você chega lá, olhou no quadro, você sabe qual é a chave de boca tamanho 14. Então, ele abrange um pouco os 5S, né? Organização, Sim, essas coisas. sim. Vocês lembram que no sistema Just in Time a gente falou do Kanban? Simpson. O Kanban, ele é uma aplicação do 5S também. Quando você fala dos sistemas Toyota, eu vi que a Leondion levantou a mão, só vou terminar aqui para você falar, tá? Quando a gente fala do sistema Toyota, Just in Time, 5S, Kanban, tudo isso é bem integrado. Pode falar, Leondia. Professor, só uma observação. Eu percebi que o sistema, esse sistema, ele é um sistema de organização e a característica principal dele é visual, né? Sim. Mas assim, ele além de visual, ele tem uma outra característica ou de fato é só essa característica principal e única? Quando você fala assim no sistema Toyota de produção, você não tem como você pegar e falar assim, essa característica é principal e única, até mesmo porque eles são integrados. Então, assim, o Kaizen, ele traz também um conceito de melhoria contínua. Isso tem a ver também com o ciclo PDCA. Provavelmente vocês já viram falar do ciclo PDCA, né? O professor ia falar isso agora, ó, o ciclo PDCA. Porque lembrou, porque o senhor falou contínuo, né? Um processo contínuo, exatamente. Isso. O Kaizen, juntamente com outros processos do sistema de produção, ele também prevê essa melhoria contínua. Então, o Just-in-Time ele não pode ser desenvolvido e ficar parado. A cada dia você vai ter que estar melhorando um pouco. Se eu não me engano, tem um outro sistema que é específico para esse que eu não estou lembrando o nome. Só um momento. Não, está dentro do Kaizen mesmo. Então, o Kaizen também tem a ver com melhoria contínua. É você ir melhorando um pouco a cada dia. Então, por exemplo, aqui eu fiz esse trabalho aqui, né? Nos meus materiais. Só que originalmente não estava dessa forma. Eu fui criando outros sistemas de organização e fui melhorando eles. Essa planilha que eu tenho aqui,
que eu mostrei para vocês é igual uma planilha de controle também. Ela é visual, só que eu vou melhorando ela dia a dia. É claro que eu não todo dia eu não faço uma mudança, mas eu vou trabalhando e vou vendo o que está precisando ser melhorado. Encontrei alguma dificuldade, eu faço a melhoria. Quando eu criei essa planilha, pedia muitos dados e tal, estava bem complexa. Então eu fui arrumando aqui, tirando uma coisa ali, e fui simplificando ela. Até que ele chegou nesse formato simples, que eu consigo atualizar rápido, e juntamente com o material organizado em plaquinhas, eu consigo fazer isso rapidamente. Dúvidas? Professor, Oi. uma dúvida. Eu vi aí sua invenção, gostei, viu? Hein? Aí eu lembrei de um negócio. O fichário, o que o senhor me disse do fichário, que pareceu muito com o fichário, o seu modo que o senhor inventou aí, gostei. Diga aí. O fichário ele pode implementar um sistema Kaizen se ele tiver uma forma de você olhar e identificar o que tem. Por exemplo, eu já vi um fichário em que você comprava tipo um separador de matérias, e cada separador de matérias tinha um abinho, onde você escrevia o que tinha em cada matéria. Então você chegou lá, olhou naquela abinha, você sabe qual matéria tinha depois dela. Isso é um sistema Kaizen. Valeu. Obrigada, professor. Uma outra coisa que eu quero apresentar para vocês, eu vou demorar um minuto aqui mais ou menos, que eu vou abrir uma apresentação para vocês no PowerPoint, para eu mostrar como é que funciona o sistema Kanban, tá? Como nós já falamos do sistema Kaizen, agora nós vamos falar do Kanban. Tá aqui, vou apresentar para vocês. Estão vendo aqui a minha tela? Sim. Sim. Então, aqui nós temos uma apresentação do Just in Time. E eu quero mostrar aqui para vocês como é que funciona o Kanban. O Kanban,
ele é basicamente um cartão de controle de produção. Lembra que eu falei que o Kanban implementava o Kaizen? Então, esses P1 aqui, P2 e P3 são cartões que identificam um produto que está produzindo ou está em estoque. Então, isso aqui representa uma linha de produção, certo? Então, quando nós olhamos aqui no estoque, nós já sabemos que tem um produto P1, um produto P2 e um produto P3. E na linha de produção, nós temos um produto P3, que está quase pronto, um produto P2, que está sendo preparado, e um produto P1, que ainda vai iniciar a produção. Isso aqui são as peças que vão ser colocadas nesse produto. Então, vocês podem ver que tem peças aqui que são utilizadas em mais de um produto. Por exemplo, essa peça, BA, é utilizada no produto P3 e no produto P1. A peça QB é utilizada no produto P1, P2 e P3. Nós temos a peça TB, que é utilizada somente no produto P2. A peça QC, que é utilizada somente no produto P3. E a peça QA, que é utilizada somente no produto P2. Vamos agora fazer a movimentação dessa linha de produção. Veja só. Aqui nós temos o produto P1, o produto P2 e o produto P3. A peça QB é retirada do produto do cartão Kanban e colocada no produto que vai ser produzido. A peça do QA vai ser colocada no produto P2 e a peça QC vai ser colocada no produto P3. Vejam, agora elas já estão nos produtos. Os cartões aqui, o cartão QC, QA e QB ficaram vazios. Eles voltam para o setor anterior, olha. Eles voltaram para a etapa anterior. Quando eles chegam na etapa anterior, o departamento que produz essas peças já sabe que ele vai ter que produzir essa peça. Esse departamento, ele fabrica a peça QC, TA e TB. Quando ele vai precisar saber qual peça ele precisa produzir, ele vai olhar o cartão que tem aqui. Então, ele olhou, tem um cartão QC, ele vai produzir uma peça QC. Esse departamento, ele produz a peça BA e QA. Ele vai olhar no cartão que tiver aqui, tem um cartão QA, ele produz a peça QA. Se tiver o cartão BA, ele produz a peça BA. E aqui, ele vai produzir a peça, esse daqui só produz a peça QB. Ele vai olhar aqui, tem um cartão QB, ele produz uma peça QB. Se nesses departamentos não tiver nenhum cartão, eles não vão produzir nada. Entenderam? Um departamento só pode produzir algo se tiver um cartão Kanban. Estão me entendendo? Sim. Agora, vamos lá, olha. Alguém comprou ou esse produto foi retirado para um processo, para um próximo processo, o produto P1. Isso significa que esse cartão do produto P1 que estava aqui volta para o início da linha de produção. E agora vamos continuar as etapas de produção. Vejam que o produto P3 que estava aqui foi para o estoque. O produto P2 andou para o próximo processo, P1 andou para o próximo processo, e esse cartão Kanban andou para este aqui, para o início. Os departamentos produziram as peças que foram solicitadas pelo cartão Kanban, e agora eles mandam as peças para a linha de produção. Entenderam? Nós temos duas peças P3 aqui, só que nós temos só dois cartões P3. Então, não vai ser produzido um outro produto P3, outra peça P3, enquanto uma dessas aqui não for consumida. A peça P2 foi consumida. O que vai acontecer? O cartão Kanban volta aqui para o início. Entenderam? Agora, sim? Só um minuto. Dá para entender, eu estou entendendo o seguinte, no momento que ela é consumida, automaticamente já necessita
a produção da peça que foi consumida, é isso? Quando, nesse sistema, quando uma peça é consumida, pode ser assim, uma peça, pode ser também um lote de peças, né? Por exemplo, se eu tenho um sistema de produção, pode ser que eu não envie peça por peça, mas envie caixas com 10 peças. Cada vez que eu recebo um cartão Kanban daquela peça, isso significa, daquela caixa, significa que tem que produzir mais peças daquele tipo. Então, digamos, se eu estou na linha de produção, cada caixa tem 10 peças. Aquelas peças são remetidas para o próximo processo. O próximo processo utilizou aquelas 10 peças e o cartão Kanban voltou para mim. Quando esse cartão Kanban voltou para mim, eu já recebo aquele cartão Kanban como uma ordem de produzir mais 10 peças. Então, no caso, professor, é peça ou lote, não é? Pode ser apenas uma peça ou pode ser um lote de peças. Porque, assim, digamos, se eu tenho uma produção, por exemplo, de carros, digamos que eu trabalho na Hyundai. E aí lá tem o Creta, tem o HB20. Alguém lembra aí de mais um carro da Hyundai? Lascou, professor, que eu só conheço o HB20. Rock? Lembra de mais um carro da Hyundai aí? Eu acho que HSUV é da Hyundai, não é? Da Honda. Eu acho melhor se eu pegar o exemplo da Fiat, que tem a mais conhecido. Tá, vamos pegar aí. A Fiat é Uno. A Fiat, vamos lá. Só o Gol também tem 7 gerações. Palio. Não. O Uno, o Palio e o Gol. Vamos colocar esses 3 carros. Uno, Palio e o Gol. Aí, os 3, vamos supor que cada um desses carros utiliza rodas diferentes, né? Se eu vou montar as rodas do Uno, se eu tiver apenas uma roda, eu consigo montar o carro? Não, Se eu tiver 2? também não. Não. 3? Não. 4? E, né, prof? Sim. Então, para eu montar Consegue montar um carro, mas tem que ter o step também, né, professor? Só que assim, as rodas que vão ser montadas no carro vão ser 4, né? Digamos que depois o step vai ser colocado. Vamos descartar o step por enquanto. Supomos que vão ser colocadas só as rodas no carro. Então, nesse caso, o cartão Kanban, o ideal, uma das possibilidades razoáveis seria que cada lote fosse de 4 rodas. Chegou, eu vou pegar o Uno, tem lá uma caixa de rodas do Uno com 4 rodas. Eu pego as 4 rodas, montei. Essa caixa, ou às vezes pode ser um pallet, ou pode ser só um cartão. Volta para o processo anterior. Quando esse cartão Kanban chega no processo anterior, esse processo anterior vai ver esse cartão Kanban e vai falar, olha, eu preciso mandar mais 4 rodas do Uno para o processo de montagem. Entendi. Lembrando que na roda nós temos algumas outras coisas também, né? Temos, por exemplo, muitos carros vêm com uma peça para um espaçador, vem com os parafusos. Então, quando esse cartão volta para o processo anterior, esse processo anterior vai pegar e mandar. Ele pega 4 rodas, aí pega 4 parafusos de outro lugar, coloca tudo dentro desse pallet, dentro dessas caixas, e aí remete um cartão Kanban para mais, no caso, 16 parafusos, outro cartão Kanban para trazer mais 4 rodas, e assim por diante. Então, esse processo vai andando por toda a fábrica. Aí, quando chegou lá no processo de, digamos, seja roda estampada em aço, chegou lá, o processo que estampa as rodas vai agora remeter mais um Kanban para
mais 4 rodas, mais 4 pedaços de metal para produzir, e assim sequencialmente, até chegar no processo anterior. Até chegar no final, onde vai pedir de fornecedores externos. Esse cartão Kanban ainda pode sair para fora da fábrica. Pode andar para fornecedores externos. Nesse caso de uma montagem de carro, por exemplo, o mais provável é que as rodas não seriam produzidas dentro da fábrica de montagem, seriam produzidas por outras empresas. Então, esse cartão Kanban circularia por outras empresas também. E olha que tem que ver o tamanho do aro, né, professor? Porque não é todo carro que pega o mesmo aro, não é? Tem aro diferente. Isso mesmo. Então, assim, eu ainda posso montar um com aros diferentes. O cartão Kanban, ele já traz toda essa descrição. Qual peça é, que tamanho é, tudo vem nesse cartão Kanban. Então, quando chegou na empresa, eu olho que o cartão Kanban já tem todas as informações para identificar que peça eu preciso remeter. Só. Oi. Então, esse cartão Kanban, no caso, pode ser aplicado num controle de estoque? Sim, ele é utilizado para controlar uma linha de produção. E o Kanban, junto com o Just-in-Time, ele visa reduzir estoque. Então, ele é utilizado para controlar o estoque, para que tenhamos um estoque o menor possível. Entendi. Assim, um estoque zero, nenhum estoque mesmo, é muito difícil de se alcançar. Porém, o Just-in-Time, ele utiliza o Kanban para reduzir o estoque ao mínimo possível. Quanto menos estoque eu tenho, menos dinheiro eu tenho parado em produtos, e além disso, mais rápido eu percebo caso tenha um erro de produção. Então, eu evito que seja produzido produtos defeituosos. Aí aqui, olha, essas peças saíram do cartão e elas vão para os produtos agora. E assim o processo continua. Entenderam? Sim, então nada é uma ordem de serviço, né, professor? Cada cartão Kanban ele funciona como uma ordem de produção. Se você está, por exemplo, você trabalha na padaria. Vamos supor que você trabalha na padaria, você numa fábrica de bolo. E aí você fabrica a massa de bolo. Só que você fabrica massa de bolo de chocolate, massa de bolo de leite ninho, digamos, massa de bolo de festa, massa de bolo formigueiro. Então aí temos 4 tipos de bolo, certo? Como é que você vai saber quando você precisa produzir? Um bolo de festa, um bolo de formigueiro, um de chocolate. Quando é que você precisa saber quando é que você precisa de produzir cada bolo? Olhando o cartão Kanban que chegou para você. Você chegou lá, bolo de chocolate, tamanho 30, altura tanto. Se olhou esse cartão, você vai, opa, é para eu produzir esse bolo. Você vai produzir esse bolo. Terminou ele, você vai olhar. Tem um outro cartão Kanban? Tem. Então agora você vai olhar o que tem nesse cartão Kanban. Bolo formigueiro, tamanho tanto, altura tanto. Você agora inicia a produção desse bolo. Entendeu? Ah, terminei de produzir, olhei lá, não tem nenhum cartão Kanban. Não produz. Não produz nada. Professor, Sim? então aquele sistema que o pessoal usa na farmácia lá, que você vai no balcão, né? Antes de pagar, eles dão aquelas pranchetinhas lá, né? Aquilo pode ser um sistema Kanban? Não, porque aquele de lá é só um controle de. É só quando você chega lá, eles vão passando o produto, né? O farmacêutico vai passando o produto e é simplesmente a identificação dos produtos. É um código de barra para agilizar o serviço do caixa, mas não é o sistema Kanban em si. É tipo uma comanda hoje de farmácia.
ele é um sistema de comanda. O sistema Kanban, ele tem que trabalhar como ordem de produção. Lá no caso, lá não tem uma ordem de produção naquele cartão. Você não chega naquele cartão lá, para ser uma ordem de produção, digamos, você teria que chegar no balcão, apresentar um cartão, alguma coisa assim, e o farmacêutico já saber, olha, para eu pegar esse remédio, tanta quantidade desse remédio, entendeu? Porque de lá não é um sistema Kanban. Eu acho que ele quis dizer nesse sentido que o senhor está explicando agora, como se fosse uma ordem de serviço para abastecer o estoque deles, entendeu? Ah, tá saindo tal produto, então tá zerando o estoque e vai ter que fazer reposição desse tal produto. Eu acho que foi nesse sentido que ele quis dizer. Poderia ser um sistema Kanban do estoque da farmácia, mas aquele cartão que é entregue, aquela prancheta que é entregue para você não tem nada a ver com Kanban. Mas, digamos, o farmacêutico vai lá e tira um produto do estoque. A partir do momento que ele tira o produto, ele pega um cartão, entrega e coloca, digamos, em uma caixa. Aí, outra pessoa pega a caixa e olha os cartões dentro da caixa, já sabe os remédios que precisa trazer para o estoque. Isso poderia ser um sistema Kanban. Então, pessoal, só um minutinho aí. Então, assim, que eu entendi assim, o sistema Kanban é uma ordem de serviço. Por exemplo, você deu o exemplo do bolo, né? Uhum. Do bolo lá de chocolate. Aí, nesse sistema Kanban, o cartão vai chegar lá, vai chegar falando que ele quer o bolo daquele jeitinho, daquele tamanho, daquele peso, aquela mesma quantidade de matéria-prima que ele foi produzido. É isso? Isso. Normalmente, o Kanban é utilizado para produtos padronizados, né? Então, por exemplo, eu tenho lá um bolo, eu vou produzir um bolo, eu já sei os tamanhos de bolos. Por exemplo, eu posso ter bolo lá de 30 centímetros, 25, 10 centímetros de tamanho, né? De diâmetro. Então, o Kanban vai ter que trazer para mim essa informação. Que tamanho é o bolo? Eu tenho vários sabores de bolo. E o cartão Kanban vai precisar trazer para mim qual o sabor de bolo que ele se refere. Eu posso ter bolos de alturas diferentes. Esse cartão também vai precisar trazer para mim a altura desse bolo. Quais ingredientes que eu vou colocar exatamente no bolo? Quanto de trigo? Não, isso aí é a pessoa que vai produzir que tem que saber. O cartão Kanban não vai trazer essa informação. Tranquilo, agora eu entendi. Obrigado. Então, pessoal, ficaram com alguma dúvida? Eu não. A Emanuele falou que o Gol é da Volkswagen. É verdade, Emanuele, mas a gente fez apenas uma. Pois é, professor, porque eu tenho um G6 aqui, né? Um golzinho da Volkswagen. Eu falei, Fiat, acho que eu tô com a bateria descarregando aqui do meu cérebro. Cansado. Mas foi só para a gente poder fazer uma apresentação didática, mas não vai fazer diferença para a gente se ele é da Volkswagen ou não. Pô, Falar, Rock? Não, assim, também a questão da nossa pesquisa. Como é que não. Você falou que ia mandar o link para a gente, você mandou aquele negócio para entrar no e-mail, eu entrei lá no e-mail, que era para autorizar você mandar o link, não chegou não para mim. Tá, eu mandei no WhatsApp, mas eu vou verificar, tá? Eu vou mandar no WhatsApp de novo, aí se você não conseguir encontrar amanhã, à tarde, aí você me avisa que eu vejo se está dando alguma coisa errada ou o que está acontecendo, tá? E outra que você falou também que ia falar lá no WhatsApp, questão das avaliações. Não entendi, Rock. Pode repetir, por gentileza? Não, que você falou que ia postar lá no WhatsApp lá explicando a questão da avaliação. Inclusive nessa não. questão do. Vai ser no ABA. Vou colocar amanhã para vocês, no ABA, tá? Assim, quando eu colocar a avaliação no ABA, acho que vai ficar mais claro para vocês o que é para vocês fazer, tá? Ok. É nos mesmos postos, professor, que a gente vai fazer?
Pode ser nos mesmos postos, ou pode ser em postos diferentes. Não vai fazer diferença para a gente se é no mesmo ou se é em outro, tá? Passou na frente de um posto, pode pesquisar ele. Eu fiz em um único posto aqui próximo, né? Mas o mesmo que eu fiz da outra vez. E postei lá. Pode ser. Agora eu vou falar um pouco para vocês. Expliquei para vocês o que é o sistema Kaizen, Kanban, Just in Time. Só que, como é que isso é aplicado na startup, que é o nosso projeto, não é? Vocês conseguem fazer esse link, fazer essa ligação? Não, eu não. Então, quando nós falamos do sistema Just in Time, nós falamos de produzir o que é necessário, no momento necessário, e entregar no local necessário. Quando nós falamos de uma startup, nesse modelo de startup enxuta, nós vamos produzir o produto mínimo viável e vamos produzir cada parte desse produto no momento em que ele for necessário. Então, nós não vamos produzir mais do que o necessário para fazer a próxima etapa, nem menos. Vamos produzir apenas o que é necessário. Então, nós vamos começar de apenas um modelo mínimo para entender como o cliente deseja que esse produto seja feito e, a partir daí, vamos fazendo melhorias incrementais. Vamos melhorando esse produto, certo? Isso nos permite que melhoremos não só o produto, nós podemos melhorar até o próprio processo de consulta dos clientes, de entender como esse cliente quer um produto. Por quê? Produto, com ainda mais produtos que são inovadores, pode ter muita diferença de clientes que você vai pesquisar, de mercado, relação com esse cliente. Então, você vai ter que ir desenvolvendo um processo de entender como é que esse cliente quer que esse produto seja feito com bastante criatividade. E esse próprio processo pode sofrer melhorias também. Então, aí nós temos a aplicação do Just in Time. Você produzir só o que é necessário a cada etapa desse produto mínimo viável, desenvolvimento desse produto. Nós temos o Kaizen, na melhoria contínua, você melhorando continuamente esse produto, e na gestão da equipe que vai produzir esse produto, nós podemos ter uma plataforma, mais ou menos uma plataforma, uma ferramenta chamada Canvas. Com a nossa utilização, da forma como nós estamos trabalhando, até havia pensado num procedimento para a gente trabalhar com ele presencialmente, mas e tem também uma plataforma para trabalhar online com o Canvas, só que eu não achei que seria viável porque a gente tem muito pouco tempo, você teria que compreender mais uma ferramenta para fazer a atividade. Então, eu preferi retirar essa ferramenta. Mas essa ferramenta, ela mostra que cada pessoa está fazendo o desenvolvimento do produto, em que etapa está, para que toda a equipe tenha uma ideia geral de como a melhoria, de como o desenvolvimento do produto está caminhando. Isso também é um Kaizen, é um programa, é uma ferramenta de gestão à vista. Então, digamos, se nós estivéssemos trabalhando com essa ferramenta, teria em algum lugar um quadro onde estaria mostrando o que o Rock está fazendo, o que o Rock fez ontem, o que ele está fazendo hoje e o que ele vai fazer amanhã. Certo? Então, o Rock, digamos, está trabalhando com pesquisa de posto de gasolina. Então, o que ele fez ontem, o que ele está fazendo hoje, o que vai fazer amanhã. E como está essa etapa dessa pesquisa? Se está iniciada, se está em desenvolvimento ou se está terminado. Cada uma dessas atividades teriam que ter no mínimo esses 3 estados. Qualquer pessoa que visse esse quadro saberia como é que o produto estava sendo desenvolvido. Entenderam? Canvas.
Hã? É Canva ou é Canva? É Canvas. Não, porque, se eu não me engano, eu me lá com a professora Cássia. A Cássia utiliza o Canvas. Eu já ouvi ela falar que utiliza o Canvas. Vocês já utilizaram com ela? Já. Utilizei, mas foi pouco tempo. Pois é, Só uma atividade mesmo. o Canvas é basicamente aquele processo mesmo. Se eu soubesse que vocês estavam utilizando com ela, que já tinham esse know-how, eu até poderia ter pensado em implementar ele aqui também. Mas como eu imaginei que vocês não tivessem trabalhado com ele ainda, eu imaginei que seria mais uma ferramenta para vocês aprenderem que ia atrasar um pouco o nosso desenvolvimento. Não, professor, mas tá bom. Sim, porque quando ela começou a presencial lá, quando era presencial ainda, ela falou que ela estava unida com o seu para segmento do projeto lá em Educador, né? Se você lembra? Só que eu não sabia que ela tinha implementado, porque o projeto acabou sendo cancelado naquela época, eu não sabia que ela tinha implementado depois. Tranquilo. Então, o Canvas, ele também, nas startups, na verdade, o Canvas não é utilizado tanto de forma eletrônica. O desenvolvimento de startups, ele é muito utilizado de forma em um quadro mesmo, em papel. Isso é bem apresentado no livro do Sprint. Tem um livro chamado Sprint que ele apresenta essa metodologia para aplicar no startup. Ele é de um dos executivos da Google que trabalha exclusivamente com desenvolvimento de startup. A Google compra cerca de 2 startups por semana. Então, eles têm executivos que vão lá. Você está com ideia legal, está desenvolvendo um produto. Aí apresenta a ideia para eles, eles acham que esse produto pode dar certo. E eles mandam uma equipe de executivo que vão te ajudar a desenvolver esse produto. Vão te dar um know-how de como desenvolver essa startup. Digamos, está querendo desenvolver um site, nesse caso aqui, esse blog para pesquisa de preço. Se esses executivos chegassem aqui, eles iam iriam nos mostrar como é que desenvolver esse produto. Eles não trabalhariam com a tecnologia em si, não iriam, por exemplo, desenvolver o produto, criar um site, programar, mas eles iriam mostrar como é que você pode gerenciar o desenvolvimento desse produto. E esse livro é de um desses executivos. E ele fala bastante disso. Você coloca a equipe em uma sala e normalmente eles trabalham com um tempo bem curto, de uma, 2 semanas, mas é uma realidade um pouco diferente do que a sala de aula. Na sala de aula nós temos apenas aí 80 minutos, né? Não dá tempo de você fazer isso em 2 semanas. Lá eles trabalham com 6 horas por dia. Então tem algumas coisas que não teria como fazer isso da mesma forma com a gente aqui, mesmo a gente estando presente todos os dias. Mas o que eu iria falar é que lá eles colocam um quadro na sala mesmo, para colocar aquele canvas na sala e gerenciar essa etapa de desenvolvimento desse produto. Isso é um Kaizen. Entenderam? Então, pessoal, ficaram com alguma dúvida sobre esses temas de produção? Como é que isso pode ser utilizado nas startups? Tem alguma dúvida ainda? Professor, dúvida não fiquei não, ficou bem explicadinho, eu achei. Professor, Oi. eu também não consegui colocar lá, eu não consegui achar o link, o senhor vai mandar de novo então, né? Que eu não consegui Vou colocar mandar. minha pesquisa. Tá bom, então, obrigada. Bom, então, se não ficou nenhuma dúvida, se vocês conseguiram entender, então a gente pode encerrar por hoje.
Então, já Beleza. pode postar no celular a pesquisa de preço, né? Como? A gente já pode postar a pesquisa de preço, né? Você está falando se já apresentaram a pesquisa de preço? Não, assim que você mandar o link, a gente já pode postar a pesquisa de preço. Isso. Vou mandar o link amanhã de novo e vocês já podem postar. Então, ok, professor. Boa noite. Obrigado. E aí eu vou colocar as atividades. Eu vou me esforçar para colocar as atividades no AVA amanhã. E aí vocês já podem já olhando as atividades e vou deixar um prazo aí até mais ou menos final da semana que vem. Vou ter que dar uma olhada no calendário certinho, mas acho que dá para deixar até o final da semana que vem para vocês realizarem as atividades. Ok? Ok. Então, boa noite a todos. Boa noite, E até professor. amanhã. Boa noite, galera.